Sério que você tá me dizendo que a gente nunca vai ver a continuação desses personagens? Sus resolvendo os problemas de uma empresa com seu gente infantil. Os gêmeos Stan trabalhando juntos, resolvendo suas diferenças para vencer um problema paranormal por dia. Gideon se torna uma pessoa melhor, McCurdy se reencontrando com o filho, próximo verão do Dipper e da Mabel. Você não entende, toda história precisa ao fim. Os arcos, os personagens estão completamente prontos. Ah, foda-se. Sou o cliente e o cliente sempre tem razão. Eu exijo ter uma sobremesa. Eu quero ver histórias com esses personagens depois do final da série. Eu quero uma armadura com capacete de boca de sapo. Eu quero uma chácara pra criar galinha e pato. Eu acho que você já entendeu a piada, né? Algumas coisas são bem difíceis. Mas que seria legal. Seria legal. O Gravity Falls acabou entregando sinopses de minisséries instantâneas. Exceto o Gideão, as pessoas não ligam muito pra ele. Mas a questão é que já é uma certeza que não vai ter uma terceira temporada. Não importa o vídeo novo que surgir sobre uma pista escondida na nova temporada. Isso não muda o fato que o Alex está proibido de produzir qualquer animação que não seja pra Netflix, por causa do seu contrato. Principalmente, não é como se ele guardasse segredo sobre esse assunto. Ele já disse 1000 vezes que não quer fazer uma terceira temporada. No máximo, nas entrevistas ele já falou que gosta de trabalhar os gêmeos do passado, os próprios gêmeos, e isso é um assunto interessante pra outro dia, né? Mas terceira temporada ele nunca falou sobre interesse. Só que, como eu disse, ele tá proibido de fazer animações. Histórias não precisam ter um tempo de TV. Gravity Falls tem um quadrinho, 2 livros canônicos, uma tonelada de curtas e 2 sites lotados de conteúdo. Perfeito para largar pelo menos uma gotinha de informação sobre algum personagem depois do verão. Alguma historinha. E o que aconteceu? No meio de todo esse conteúdo, nós temos algumas histórias sobre os personagens depois do final da série. Pode me chamar de Madruga, e eu tava procurando um tema interessante pra fazer um vídeo mais curto, aqui só posto vídeo grande, e essas pequenas histórias misturadas no meio de tudo são um assunto perfeito pra fazer um videozinho curto. Só não pensei que seriam tão curtas. Essa é a Lost Legends, a graphic novel de Gravity Falls, que foi feita para nos dar 4 histórias só por diversão. Mas a parte importante do vídeo de hoje é que dentro dos enigmas do quadrinho você consegue chegar no link para um site, Shimerby Basicamente nesse site, que eu acho que nem existe mais, a gente tem curiosidades sobre os personagens do livro, como Anti-Mabel, Babylock, os gêmeos, que eu esqueci o nome. O único que tem a ver com o tema do vídeo é a Pacífica. Todas as histórias do livro se passam antes do final de Gravity Falls, né? Aqui a gente não vai ter Sus, Senhor Mistério, ou Tilnos no barco. A única informação aqui que se passa depois do final da série sobre a Pacífica. Um texto codificado no final da página dela diz o seguinte: consegui um trabalho de meio período no restaurante Dorminhoco depois do verão acabar. Pensa nos James Pines, todo dia. Se tu já viu algum quadrinho de fã onde ela é uma garçonete, é porque surgiu daí. Ela canonicamente foi trabalhar no restaurante da Lazy Susan depois do fim do verão. Acho que essa é a lore pós-final mais adiciona alguma coisa. Porque é interessante para o personagem dela, já que dá para imaginar que ela aceitou esse emprego no restaurante, não por precisar de dinheiro, já que os pais ainda são ricos, são menos ricos, mas ainda são ricos. Mas provavelmente deve ter aceitado por estar tentando aprender a ser uma pessoa mais humilde, talvez. Com certeza motivada pelos gêmeos. Pensar neles todo dia é triste, na verdade. Talvez eles devem ter sido os únicos amigos de verdade que ela teve. E voltando, só de você saber sobre esse emprego e lembrar da pessoa orgulhosa e esquentadinha que ela era na série, já dá pra imaginar a cena. Ela brigando com o cliente cada 20 segundos, na hora do cansaço, ceder a preguiça e pagar algum aleatório pra fazer um serviço difícil pra ela, ou ela usando seus poderes de mentirosa compulsiva pra persuadir os clientes a experimentar panquecas amanhecidas ou algo bobo assim. Eu acho que uma das coisas mais interessantes do quadrinho é colocar que ela é muito boa em mentir. Eu sou muito fã de Better Call Saul. O personagem mentiroso tem muito potencial. 2 frases já criou toda essa história aí, facilmente. Não sei se essa é a minha nova forma definitiva. Eu queria trocar de personagemzinho no canal, mas eu não consigo fazer desenhos bons no computador. E queria usar desenhos bons no papel, né? Mas não é a melhor coisa possível, né? Mas é os desenhos que eu vou usar por enquanto, né? Digam aí se vocês acharam ruim ou não, mas eu vou usar por enquanto, né?
Na série, a única coisa que a gente vê da aventura deles no Pacífico é eles socando aquela luz. Só que na Lost Legends, a graphic novel com 4 historinhas diferentes, nós não temos nenhuma história sobre a aventura deles. Temos uma música. Stanley Stanford over the bounding sea. One was a brave adventurer, the other was Stanley. Adventures, dentures, they'll travel to foreign lands. With fists and brains and bodily pains, nothing can stop the Stans. Stanford bravely teaches math to a whale. Stan will flirt with mermaid gals and probably will fail. Swashbuckling, brass knuckling, foiling monsters' plans. Reunited at last, rewriting the past, nothing can stop the Stans. Legal, mas só isso mesmo, na verdade. Nenhuma narrativa, sei se você tava esperando. Olha que eu mostrei pra vocês a versão dublada por fãs. É que é bem mais legal assim, né? Quando eu li o quadrinho sozinho e cheguei nessa parte, eu nem entendi que era uma música direito. Eu entendo se tu estiver decepcionado. São só 4 imagens. O mais legal aqui é o Stampa querendo uma sereia. Posso contar uma piada? É a cara dele. Pior que eu nem tenho nada pra comentar, só tô enchendo linguiça mesmo, mas porque essa música é uma encheção de linguiça sozinha, né? É claramente só uma letra de música com ideias de aventura mais simples que conseguiram pensar para não afetar em nada a história original, que com certeza é intencional. O Alex já disse que a intenção dele com esse quadrinho todo era para que as histórias não afetassem nada a história principal da série, que fossem só para se divertir mesmo, não era para passar nenhuma lore, diferente dos outros livros que realmente tentam afetar alguma coisa. É que eu tô tendo que tirar leite de pedra, porque queria citar essa musiquinha do vídeo, mas garanto que as próprias histórias serão as importantes, um pouco pelo menos. Essa achei um pouco estranha, não entendi totalmente, mas é uma das histórias mais detalhadas que assisti até aqui. No site que foi criado depois do livro do Bill, onde tem uma tonelada de lore sobre vários personagens, a minha favorita sobre esse tempo, poder fazer um vídeo só sobre ela, mas o assunto de hoje é a única história que se passa realmente depois dos eventos de Guardfall, criados Henchmaniacs. Onde a gente tem um documento da polícia multiversal, eu não sei o que é esse pessoal aí, que estão procurando pelo paradeiro deles. Então um pouquinho de informação sobre os Henchmaniacs, não muita coisa diferente do livro. A única coisa nova é que diz que só se aliaram ao Bill porque ele prometeu a eles uma casa, que é uma coisa que eles nunca teve. Não me engana não, eles eram malucos também. Eles gostavam do caos. Esses caras ainda são um perigo para a sociedade. Quer devorá-lo ou escaná-lo? O que deixa o final deles meio estranho. Dá a entender que a Colar, que antigamente fazia parte do grupo, ajudou os Henchmaniacs a achar uma nova dimensão para eles chamarem de casa. No caso, a dimensão da vida real. A gente tem algumas fotinhas neles nesse estilo meio que Trevor Henderson no nosso mundo. Eu acho que o mais interessante não é nem as fotinhas. Isso tecnicamente torna o mundo real canônico no multiverso de Great Falls. Tipo, eu e você somos canônicos em Great Falls. Alex é canônico em Great Falls. O Ratinho é canônico em Great Falls. Será? Miyazaki, Edinaldo Pereira. Agora acabou as histórias mais interessantes, só sobraram algumas curiosidades menorzinhas, que seria chato você ficar se estendendo cada uma. Melhor listá-las rapidinho uma depois da outra, pincelando o mínimo possível. Tipo, nos storyboards eles planejavam pros créditos no final do desenho ser bem maiores e ter bem mais ceninhas com os personagens ali, mas tendo até os gêmeos na escola deles contando como foi o verão, que é só uma piadinha curtinha de 5 segundos, que ninguém acreditou neles. A gente também sabe que muito possivelmente os pais dos gêmeos se divorciaram depois que eles voltaram pra casa. O livro do Bill não fala definitivamente sim, mas já que os pais do Alex são divorciados é real, os familiares dele, a probabilidade é muito maior que sim. Talvez eu poderia considerar a história do Bill no Terapeutismo como depois do final do desenho, mas acho muito mais provável que os eventos do livro do Bill aconteceram antes do fim do verão, porque os pais ainda estavam reunidos para ler o livro, então só o resto da terapia dele no Terapeutismo que deve ter se passado depois do final do desenho, velho. Qualquer jeito você já deve conhecer a história. Já vi gente suspeitando que os vídeos de lo-fi de Gravity Falls no YouTube se passariam um ano depois com a Mabel no verão de volta em Gravity Falls, mas não, essa é a viagem mesmo. Tem um tweet do Alex Hirschman que ele confirma que o Covid nunca aconteceu em Gravity Falls, o McGuffin se tornou presidente. E o doido ainda botou lenha na fogueira, dando detalhes que o Stan ajudou na campanha, deu uma aranha robô de 30 metros para cada cidadão americano. Eu não sei se é uma ameaça ou um presente. E que o Ford foi contra o McGuffin, que ele disse que a presidência dos Estados Unidos não era grande o bastante para pressão
Queen do McGuffin. Eu perdi algum trocadilho. E, como eu já disse antes, o McGuffin fez uma invenção pra ser o Covid. Eu nem queria colocar isso como tópico normal, porque com certeza isso nem é canônico. Daria até aquela conversa de canônico ou não, porque o próprio Alex já fez piada com isso, de que algumas pessoas que consideram que tudo que o Alex diz automaticamente se torna canônico. Então ele já fez piada com isso antes, dizendo coisas que ele nem queria que fosse canônica, só para o pessoal ficar achando que é canônico. Então, estipulando uma definição mais precisa de canônico, se fosse lançar um novo livro, ou até uma continuação de Gravity Falls, eles fariam o McGuffin canonicamente se tornar presidente? Chuto que não, porque provavelmente isso deve ser só piada do Alex. Ou talvez não, ainda parece uma piada legal. Eu realmente não duvidaria do McGuffin se tornar presidente. Eu particularmente acharia isso bem esquisito se um cara totalmente próximo da família Paz se tornasse o homem mais poderoso do país. Gravity Falls já perdeu um pouco aquela simplicidade, né? De uma família no meio do nada vivendo sua vida e exatamente caindo em coisas cósmicas no cara. Mas seria muito estranho se eles fossem conhecidos mundialmente ou alguma coisa do tipo. Eu acho que isso faria mais sentido num estilo de episódio de Longe do Futuro, tipo um Ben 10.000, só que com Hyper 10.000. Aí sim eu acho que faria sentido eles serem talvez conhecidos mundialmente, alguma coisa besta assim. E aí sim eu toparia o McGuffin ser presidente. Sem querer, eu acho que essa acabou sendo uma das histórias mais interessantes do vídeo. Mesmo que talvez ela nem seja canônica. Mas falando em coisa não canônica... Falando de história não canônica, nós temos um campo interessante aqui. Eu sei que parece uma coisa bem idiota tentar contar uma história que não existe naquele universo. Não, mas eu não teria nenhuma outra oportunidade de contar essa história, então me deixa. Ó, quando tô falando de coisa de fã também, né? Senão a casa da mãe Joana vale qualquer coisa, né? Mas histórias que foram criadas pelo Alex, que se passam depois do fim do desenho, mas nunca foram consideradas. Tipo, a fanficagem do SUS. É a minha forma que eu traduziria esse nome. Acho que mesmo se isso aqui for considerado canônico, de qualquer jeito não vai ser, porque é só o SUS contando historinhas. Então, de qualquer jeito são historinhas que o SUS inventou, pra tentar imaginar como é que foi a aventura dos gêmeos. E sim, isso daqui foram curtas, feitos papelão, e que realmente passaram no canal Disney Channel. Só que eu não fazia ideia que essas coisas existiram. Eu não sei se eu parei de ver TV antes disso daí passar, ou se só passou na TV americana. Pelo menos eu não achei dublado em lugar nenhum. Eu acho mais interessante pela curiosidade de dizer que isso existe, do que pelas histórias em si, né? Eu não duvido do Alex ter inventado tudo isso no improviso mesmo. Alguém chegou com ele no microfone e falou assim: olha, como é que o SUS imagina a aventura dos gêmeos? Ele ficou uns 20 minutos falando no microfone e eles transformaram isso em animação. Porque umas horas o SUS se perde no TDAH e começa a falar algumas coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Só na primeira história eles ficam meio segundo na praia, o Ford já diz pra eles irem pro Alasca. O SUS fica inventando a história no meio do caminho e chuta que teria um monstro do tempo no meio do Alasca pra tentar acabar com todos os perus de ação de graças. Mesmo. Aí o Ford usa uma Pokébola pra vencer ele. Pronto, esse é o fim da história. O segundo episódio eu acho estranho porque ele é sem graça de tão rápido que as coisas acontecem, mas aqui já apareceria o roteiro do episódio todinho. É tipo um Scooby-Doo contrário, em que o Stanley e o Ford vão investigar um fantasma, mas acabam descobrindo que o fantasma vai tentar espantar um cara que quer vender o trem. Eles acabam ficando do lado do fantasma e tentam ajudar ele a tentar espantar o hipster daquela ferrovia. Mas a história acaba sendo um final, né? Aí a terceira e última história, sim, só tem 3 histórias mesmo. Nem é sobre a aventura dos dois irmãos, uma coisa bem estranha. É uma minissérie curtíssima de 3 episódios sobre a aventura dos gêmeos e só 2 episódios sobre a aventura dos gêmeos. E essa história basicamente é o Ford resgatando o Axolotl. Eu ainda não entendi essa história porque canonizaram isso no livro do Bill, realmente recontaram essa história lá. Eu nem entendo a importância dela. Eu entendo como meme deixar meio como misterioso os poderes do Axolotl, que ele sempre está observando. Mas se o Axolotl é o ser mais poderoso de Gravity Falls e consegue ver absolutamente tudo, porque ele teria que transformar em versão miudinha para se espionar os outros. E eu acho que de outras informações não canônicas, eu poderia mostrar alguns presentes do Alex quando o pessoal doava pra caridade. Essas brincadeiras ele já fez designs do Dipper e da Mabel depois do verão. E ele mesmo já escreveu um gigantesco lá, não é canon. E eu vi um cara no Reddit dizendo que a Mabel tá vestida de gótica porque ela acidentalmente raspou metade do cabelo, fez o visual só para as pessoas não acharem estranho. Mabel had too many fireworks at the 4th of July and it blew off half of her hair, so she just decided, I'm
I'm a goth punk now. E além disso, uma hora ou outra a gente tem as próprias interações dos dubladores dos personagens. O Alex parece que ainda é bem amigo do dublador do Dipper e da Mabel. É só o Alex estar no meio que pronto, metade de Gravity Falls já pode ser dublada. Óbvio que eles já gravaram um monte de áudio só de zoeira, tipo o Stan cantando Barbie Girl. Mas se você entrou nesse vídeo depois de ter terminado Gravity Falls, ansiosíssimo pra qualquer história contando a continuação desses personagens, o melhor que você vai ter é realmente algumas animações de fãs animando os dubladores fazendo papiata. Eu recomendo essas daí. Mas o mais legalzinho mesmo, acho que mais próximo da história normal, é os storyboards dos primeiros créditos que eles planejavam. Porque assim, mesmo que eles resumiram bastante para os créditos ficarem bem menores, acho que eles cortaram algumas piadas bem legais ali no meio. Os Stans espantando a mulher, a Mabel pescando naqueles malucos, eles girando em balanço de pneu, Dipper tentando fazer um penteado. Eles sabem que ficou uma merda e isso que torna engraçado. E esse foi o vídeo de hoje, espero não ter estendido demais, né? Eu sou muito bom em tagarelar nos assuntos que tem o menos conteúdo possível, mas eu até que tô satisfeito com o estado de Gravity Falls agora. E eu digo isso como uma pessoa que quer ver a continuação desses personagens como minissérie, né? Tipo, terceira temporada é arriscado demais, seria muito difícil, né? Porque seria um novo final do desenho, não uma coisa que eu concordaria do pessoal fazer, né? Eu acho que a ideia do Alex fazer minissérie dos Stans ou minissérie da Pacífica, que é uma coisa que ele já falou numa entrevista, é a melhor escolha. Ainda mais que tudo que a gente teve agora se passando depois sempre foram coisinhas extremamente simples, mas já disse na entrevista que ele de propósito tentou simplificar algumas histórias porque ele quer contar histórias mais robustas mesmo com o devido tempo. E eu tô feliz com essa possibilidade, né? Não sei se é uma chance grande, ainda mais que é uma coisa que Disney tem que concordar, isso tem que ser alguma coisa que faça sentido vender, né? Mas só saber que algum dia, se pá até depois de 10 anos, a gente pode ganhar algumas histórias dos meus personagens favoritos de Gravity Falls, esses dois velhos aqui, é tudo que eu sempre quis. E já tem uma tonelada de história que dá pra contar, só abordando o passado do desenho. Tô satisfeito com essa ideia de ficar lançando um livro com prequel, com história não contada, eu gosto. Pra mim tá bom. Mas eu não reclamaria de mais algum projeto de fã no nível do Return to the Punk. Aquilo foi fantástico. Aqui em algum lugar da tela tem a primeira fanart do canal. Tinha que agradecer de forma especial, mas é melhor não estender mais esse vídeo, senão vai demorar mais ainda pra editar. Tchau e fica com Deus.